Olá pessoal, a gente está aqui hoje com o Dr. Augusto Lengler Vargas, ele é diretor técnico responsável pelo Hospital Municipal de Novo Hamburgo e a gente vai tirar algumas dúvidas que são muito recorrentes ainda sobre prevenção à Covid-19. Dr. Augusto, uma das questões aqui que a gente tem é, por exemplo, as pessoas dizem assim, se eu estou vacinado, posso deixar de usar máscara pelo menos ao ar livre? É uma questão bastante recorrente, né? Não, isso é uma dúvida, né? Existem alguns estudos em alguns países que permitem esse tipo de uso, né? Ou não uso da máscara. Aqui no Brasil ainda, melhormente que a gente não faça esse comportamento, que a gente não tenha esse comportamento. Porque a gente não tem ainda uma quantidade de pessoas vacinadas, né? Então, assim, evidentemente que se você estiver dentro do carro sozinho, você necessariamente não precisa estar usando máscara, você está sozinho e teoricamente não está tendo contato com mais ninguém. Mas por uma questão de hábito, a gente sugere que as pessoas tenham o hábito de ir saindo dos carros ou saindo de casa, já passem a utilizar a máscara, porque a gente pode incorrer no equívoco de esquecer do uso da máscara, né? O uso da máscara ele tem por função uma proteção maior para o próximo, não nem tanto para si mesmo, dependendo evidentemente do tipo de máscara. Essas máscaras mais usuais, que a maioria da população utiliza, de tecido, né, ou máscaras mais simples, a função dela é que ela impeça que a nossa saliva, os nossos perdigotos, ou a nossa produção de, digamos assim, de aerossóis, né, que a gente possa transmitir o vírus, eles fiquem barrados na máscara. Então, se você usa a máscara e se eventualmente você possa estar com vírus, você evita que esse vírus seja transmitido para outras pessoas. O uso da máscara ele tem função de autoproteção e proteção para o próximo quando o outro está presente, mas também para um ambiente onde você pode deixar vestígios seus. Tá? Por isso eu acho importante usar máscara. A gente vai poder deixar de usar máscara quando nós tivermos uma quantidade de pessoas vacinadas no país, que a gente calcula ao redor entre 60% e 75%. Então, ao redor dos 70%, modifica um pouco de acordo com alguns estudos, até lá não dá para considerar. As pessoas pensam que não precisam tomar a segunda dose, né, doutor? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Pessoas que estão tomando a primeira e não estão tomando a segunda. Isso é um equívoco, tá, Karina? Na verdade, assim, é fundamental que a gente use a seguinte proposição. Cada vacina foi construída de uma determinada forma. Ela foi feita para ser feita numa primeira dose, para que ela desenvolvesse uma quantidade de imunidade e houvesse um tempo hábil para isso, por isso que algumas são aí por volta de 3 semanas, como a Coronavac, e outras 12 semanas, como é a Oxford, e a partir dali você tem um determinado ponto de imunidade, mas que não é suficiente, e você recebe a segunda dose, e a segunda dose vai terminar de lhe dar a imunidade suficiente. Então, assim, essa ideia de que você vacina uma única vez, ela às vezes é confusa, porque as pessoas estão acostumadas com outros tipos de vacina, como a vacina da gripe, muitas vacinas que nós estamos acostumados a receber, e que uma única vacina é suficiente. Inclusive, acontece bastante da gente ouvir em relação a isso, de quem já teve Covid, vou tomar uma dose só, é o suficiente. A gente escuta isso bastante, doutor, também. Isso é um segundo equívoco, né? É um equívoco comum. As pessoas acreditam que o fato de terem tido a doença, você passa a adquirir imunidade. Ok, é possível que algumas pessoas possam eventualmente desenvolver isso, mas não existe isso propositalmente. Não tem como nós garantirmos que a pessoa que pegou Covid vai estar imune. Aliás, nós temos já alguns estudos que as pessoas que tiveram Covid estão sujeitas a se pegarem de novo o Covid, a terem doenças mais graves, o que faz com que a gente sugira que as pessoas que já tiveram Covid se cuidem mais ainda, para que não incorram numa nova doença. Pronto, então eu estou imunizada, eu tomei as 2 doses, esperei esse prazo de mais ou menos 15 dias a 1 mês, mas eu já posso abraçar as pessoas, eu já posso ir pelo menos fazer um encontro na minha casa chamando pessoas que não estão no meu convívio? Não, a sugestão que nós temos ainda é que as pessoas, mesmo as imunizadas e mesmo que se encontrem entre pessoas imunes, que não façam isso, né? Porque a gente sabe que a maior parte das pessoas não está vacinada ainda no nosso país. Nós temos próximo de 20%, 25%, ontem eu estava revisando os dados, né, que tem a vacinação por completo no país em relação à primeira dose. E quem tem a segunda dose, nós recém chegamos perto dos 11%, nós estamos batendo a casa dos 11%. Sim. Bom, então, se tomou a primeira dose só, se não tomou nenhuma dose ainda, ou se já tomou as 2 doses, tudo continua exatamente igual em relação aos cuidados. É isso que o doutor está enfatizando aqui pra gente. Quero agradecer ao doutor então por essa entrevista, foi importante, bem esclarecedora.
e a gente da reportagem da Assessoria de Comunicação da Fundação de Saúde agradece. Ok, Pedro, fico à disposição.